Programador Cego. Programando com acessibilidade. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo vamos ver aqui a estrutura de um algoritmo aqui no Portugal e vamos escrever o nosso primeiro algoritmo. Como eu falei no vídeo anterior, né, o Portugal é uma pseudolinguagem, é algo que simula uma linguagem de programação de verdade, só que usando o português. Então, os termos são todos escritos em português. E a ferramenta que a gente vai utilizar é o Portugal Studio. Essa ferramenta aí foi desenvolvida pela Univale, né, a Universidade do Vale do Itajaí, e ela existe de três formas, né? Tem a versão para desktop, né, que você instala no seu computador. Essa versão eu não achei ela acessível, né, desde a instalação, né? Eu não consegui instalar ela porque a própria instalação não era acessível. Eu não sei depois de instalada, né? Mas na hora da instalação a ferramenta não era acessível. Existe a versão para celular, né? Também nunca testei, não baixei para ver se é acessível ou não. E a terceira versão, que é a que a gente vai utilizar aqui, é a Portugal Web Studio, né? A versão para web. Ela é bem acessível, né, e tem a vantagem de que você não precisa instalar nada, você acessa pelo próprio navegador. Então você acessa aí o link que eu vou deixar na descrição no vídeo, que já vai direto aqui para a página do Portugal Web Studio. E uma vez aqui na página, eu vou aqui para o topo com o Ctrl Home e vou apertando agora a tecla B. Nova aba de editor de código, botão indisponível. E aí a gente vai nesse botão aqui, ó, nova aba de editor de código. Vou dar um Enter para abrir aqui essa nova aba. E aí eu vou apertar o E para ir para a caixa de edição. Ícone de arquivo sem título, renomeada aba fechada, aba página de propriedades, clicável, editor content. Pronto, estou aqui no editor, né? Vou apertar o espaço para focar. E vou selecionar tudo que está aqui e vou apagar, né? Para a gente construir essa estrutura do zero. E vou mostrar aqui duas configurações que para a gente que é deficiente visual é essencial a gente fazer quando está programando. A primeira configuração é habilitar a pontuação, pois na programação literalmente um único ponto faz toda a diferença, né? Colocar o ponto no lugar errado pode causar erro. E aí para a gente habilitar a pontuação no NVDA, a gente vai pressionando aqui a tecla NVDA mais P até ele falar tudo. Grau de símbolos muito. Ó, ele falou grau de símbolos muito. Grau de símbolos tudo. Aqui, ó, grau de símbolos tudo. No grau de símbolos tudo, ele vai falar toda a pontuação, vírgula, ponto, parênteses, ele vai falar tudo. Depois que a gente não estiver mais programando, basta apertar o NVDA mais P até ele falar pouco. Grau de símbolos nada. Aqui é o grau de símbolos nada, ele não vai falar nenhuma pontuação. Grau de símbolos pouco. E aqui é o grau de símbolos pouco, ele deixa, é o ideal, né? Ele só fala a pontuação naquilo que realmente precisar falar e no resto ele vai mudando a entonação. Então vou apertar aqui o NVDA mais P de novo até chegar no tudo. Grau de símbolos muito. Grau de símbolos tudo. Aqui, tudo. E a próxima configuração que a gente vai fazer é para ele falar os espaçamentos. Então vou apertar aqui, ó, Ctrl NVDA mais D. Configurações do NVDA. Aí ele abriu aqui a aba de configuração de documento. E aí eu vou apertar Alt mais I duas vezes. Estilo caixa, páginas e espaçamentos, grupo, ano. Aqui, ó, página e espaçamento, ele caiu aqui na caixa da configuração de falar o espaçamento. Fala desligado. Por padrão, está desligado. Então, eu vou apertar a seta para baixo uma vez e vou deixar aqui na fala, para ele ir falando o número de espaçamentos. A gente vai ver que isso aqui é essencial na programação. E depois, quando a gente não estiver mais programando, é só voltar nessa configuração e colocar em desligado. Mas vou deixar aqui na fala, vou dar Enter. Prontinho. E aí a gente já está aqui na caixa de edição. Vamos começar aqui a desenvolver o nosso algoritmo. Então, a estrutura básica aqui do Portugal, no Portugal Web Studio, primeiramente a gente escreve aqui a palavra programa, igual no português mesmo. P-R-O-G-R-A-M-A. Programa.
Em E aí eu branco. vou dar um espaço Espaço. e vou abrir chave. Abre chave. E ao fazer isso, o Portugal Web Studio aqui automaticamente já fecha a chave. Abre, fecha chave. Então aqui, ó, com o cursor antes do fechamento da chave, eu vou dar um Enter. 2 espaço. E aí o que ele fez? Ó, a palavra programa e abre chaves ficou em cima. Sem recuo, programa abre chave. E aí embaixo ele deu um recuo de 2 espaços. 2 espaço em branco. E aí ele criou essa linha em branco, né? E na terceira linha, né, aqui na linha de baixo, está o fechamento das chaves. Sem recuo, fecha chave. E aí a gente vai digitar o código aqui nessa segunda linha, que é a linha em branco, com 2 espaços. 2 espaço em branco. E esses 2 espaços aqui é chamado de indentação, né? Então é um recuo que a gente utiliza aqui para deixar o código melhor organizado. Então sempre depois de um bloco de uma abertura de chave, a gente abre a chave, na linha de baixo a gente dá um recuo e na outra linha a gente fecha a chave. E aí na linha do meio é onde a gente vai colocando o código, né? Então sempre que a gente abre a chave a gente coloca essa indentação. Na maioria das linguagens, a indentação não é obrigatória, né? Mas há linguagens como Python, que sim, a indentação é obrigatória. Então é bom a gente já ir se acostumando com ela, que serve até mesmo para se uma pessoa que enxerga for olhar o nosso código, o código fica melhor organizado. E aí agora a gente vai digitar aqui a palavra funcal, que é função sem cedilha e sem til. F-U-N-C-A-O. Funcal. Sem 2 espaço funcal. Nova linha. Vamos dar espaço. Espaço. Escrever a palavra início sem acento. I-N-I-C-O. Sem 2 espaço funcal início. Nova linha. Funcal início. E aí eu vou abrir parênteses. Abre parênteses. E ao abrir parênteses, ele automaticamente já fecha aqui o parênteses. Sem 2 espaço funcal início. Abre parênteses. Fecha parênteses. Então eu não vou abordar a respeito aqui das funções, a gente vai ter uma aula só para isso, mas isso aqui é a função principal do nosso algoritmo, né, do nosso programa. Nova linha. E aqui, depois do fechamento dos parênteses, eu vou dar um espaço Espaço. e vou abrir a chave. Abre chave. E automaticamente ele já fecha a chave. Então, como o cursor já está antes do fechamento da chave, é só dar um Enter. 4 espaço. E aí ele adicionou mais 2 espaços, né? Então ficaram 4 espaços. Então se a gente ver aqui, ó, na função início, 2 espaço funcal início. Abre parênteses. Fecha parênteses. Abre chave. tem 2 espaços. E aí dentro da função início ele deu mais 2 espaços. Então junta com os 2 espaços de cima, ficam 4 espaços. 4 espaço em branco. Então a cada vez que a gente abrir um bloco aqui de chave, ele vai dando esse recuo. Aqui o Portugal Studio usa 2 espaços. Há ferramentas como o Visual Studio Code, que por padrão ele dá 4 espaços. A cada nível de indentação, né? Ele vai dando 4 espaços. Há gente também que prefere usar o tab. Então, a cada nível de indentação, ele vai dando um tab. Então, não importa assim, o que você vai utilizar. O importante é você dar esse recuo, né? E coisas que pertencem ao mesmo bloco vai seguindo esse mesmo grau de espaçamento. Então, por exemplo, tudo que está aqui dentro da estrutura programa vão ter 2 espaços. Tudo que estiver aqui dentro da função início, todas as linhas vão ter 4 espaços. Se aqui dentro da função início eu abrir mais um bloco, aí, por exemplo, vai ter 6 espaços. Então, tudo que for tendo lá vai ser 6 espaços. Então, você sempre vai deixando tudo no mesmo grau de espaçamento. E agora, aqui dentro da função início, vamos escrever a nossa primeira instrução. É muito comum na programação você ver o Hello World, né? O Olá Mundo. É você escrever um comando que escreve Olá Mundo na tela, né? Que diz uma lenda aí que a primeira coisa que a gente está fazendo quando está aprendendo programação é escrever Olá Mundo na tela. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue aprender programação. Mas eu aprendi com o meu amigo Brian Missal, né? Ele também tem um canal aí de programação acessível no YouTube. Vou deixar o link do canal dele aí para você dar uma conferida. Ele falou que Olá Mundo está muito ultrapassado. Ele diz que nós programadores vamos dominar o universo. Então a mensagem que a gente tem que escrever é Olá Universo. Então eu vou seguir o conselho dele.
E aí eu vou escrever aqui o comando que a gente quer. A gente não quer escrever na tela, então o Portugal tem o comando aqui, ó, escreva. E-S-C-E-E-V-A. E aí eu vou abrir parênteses. Abre parênteses. 2 e 4 espaço escreva abre parênteses. Fecha parênteses. Normally fecha parênteses. E aí, dentro dos parênteses, eu vou abrir aspas. Aspas. E aí, automaticamente, ele já vai fechar as aspas, né? A gente vai aprender o que são essas aspas mais pra frente, aqui na nossa playlist. Mas, basicamente, agora a gente tem que colocar aqui o conteúdo que a gente quer que seja escrito. Então, o que a gente quer que seja escrito é Olá, Universo. O-L-A-S-U-N-I-V-E-S-E-E-F-S-O. Exclamação. 2 e 4 espaço escreva abre parênteses. Aspas Olá, Universo, exclamação. Aspas, fecha parênteses. Então tá aqui, ó, escreva, né, o comando em português. Lembra que a gente aprendeu que um algoritmo é uma sequência de instruções, é um passo a passo que a gente está dando para o computador. Então, o passo a passo que a gente está dando aqui é uma ordem, ó, escreva o texto Olá, Universo. Então, a gente coloca aqui, escreva, abre os parênteses, abre aspas, dentro da aspas a gente coloca o que quer que seja escrito, fecha aspas, fecha parênteses. Agora, vamos executar isso aqui. Vou sair da caixa de edição com ESC e vou apertando Shift B até o botão para iniciar esse código. Ícone de ajuda gráfico, ícone de comparte, ícone de pasta para, ícone de disquete, ícone de parada, ícone de iniciar execução gráfico, botão. Aqui, ó, iniciar execução. O que a gente vai fazer aqui é o que a gente chama na programação de compilar o código. O que é compilar? É converter da linguagem humana para linguagem de máquina. Que a linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende, a única coisa que ele entende é 0 e 1, né? São os comandos 0 e 1. E aí nós escrevemos ali em português, né? Escreva Olá Mundo. Numa linguagem de programação real, geralmente os termos são em inglês, mas está escrito aí numa linguagem humana. Então, ao compilar, a gente vai converter, né, ou traduzir, né, já que a gente está trabalhando com linguagens, vai traduzir da linguagem humana, que é a linguagem que a gente entende, para a linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende. Então, isso se chama compilar. Então, vou dar um espaço aqui nesse botão. E aí ele caiu aqui já na caixa onde ele executou o programa. Vou apertar a seta para cima. Programa finalizado, ponto. Tempo de execução, programa finalizado. Vou apertar a seta para cima mais uma vez. Olá, Universo, exclamação. Então ele escreveu aqui, ó, Olá, Universo. Então ele escreveu o nosso comando. E é isso, né? Nós escrevemos aqui o nosso primeiro algoritmo, nos livramos aí da maldição, escrevemos Olá, Universo. E na próxima aula aí vamos dar continuidade e vendo mais coisas aqui a respeito dos algoritmos.